Meus amigos e minhas caras amigas e companheiros e companheiras de ideais espiritistas, estamos novamente reunidos para estudarmos mais um capítulo desse importante livro que Kardec nos legou, o Livro dos Espíritos, e hoje nós vamos tratar do capítulo número 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, e também um subtítulo, A Afeição dos Espíritos por certas pessoas. Vamos lá, então? Mas antes, nós vamos fazer uma apresentação do Livro dos Espíritos, conforme a estrutura física que Kardec deu a este livro. Então, vamos aos fundamentos da doutrina espírita, explorando esta obra fundamental do Espiritismo. A motivação para a criação do Livro dos Espíritos. Kardec, então, ele busca por respostas espirituais. Kardec foi motivado pela necessidade de responder questões profundas sobre a vida e a morte, explorando a espiritualidade. Sobre a existência de Deus, uma das principais questões abordadas foi a existência de Deus, buscando entender seu papel na vida humana e espiritual. Kardec compilou as respostas de maneira acessível, permitindo que mais pessoas pudessem entender os conceitos espirituais. Vamos em frente. Quanto à metodologia das perguntas e respostas, Kardec usou uma abordagem estruturada de perguntas e respostas, facilitando a compilação de informações relevantes e claras. Quanto à clareza nas respostas, este formato ajuda os leitores a entenderem melhor as respostas dos espíritos, promovendo uma assimilação mais eficaz dos ensinamentos. E quanto ao diálogo? O diálogo sempre aberto e a metodologia promove um diálogo aberto e também muito importante no que diz respeito ao entendimento de tudo aquilo que foi tratado nas 1019 perguntas e nas mais 232 perguntas auxiliares. Vamos então iniciar com a questão número 484, quando os espíritos, pergunta Kardec, se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Respondem os emissários celestes: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, o que é perfeitamente natural. Aqui, como nós encarnados também procuramos as pessoas de bem, no mundo espiritual é a mesma coisa. Os espíritos se aproximam das pessoas de bem, ou então passíveis de se melhorarem. São aquelas pessoas que estão interessadas no progresso moral e intelectual. Agora, os espíritos inferiores, assim como os homens viciosos que possam vir a sê-lo, daí sua afeição por causa da semelhança de sentimentos. Portanto, os espíritos também se afeiçoam àqueles que não têm caráter, os viciosos, os malfeitores, e os estimulam também para as coisas más da vida. Então, é de fácil entendimento esta pergunta. E na 485, a afeição dos espíritos por algumas pessoas é exclusivamente moral? Respondem os missionários do além.
A afeição verdadeira não tem nada de carnal, ou seja, material. Mas quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é só por afeição. Pode haver lembranças de paixões humanas, não é, de coisas do passado remoto, não é, vidas pregressas que foram mal vividas, onde a paixão passional, não é, ah, esteve sempre presente, prejudicando muitas vezes essas pessoas. Então há esta possibilidade, não é, de lembranças negativas das paixões humanas tão próprias de nós, seres encarnados. Kardec prossegue. Pergunta 486. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade e nossa prosperidade? Aqueles que nos querem bem se afligem com os males que passamos na vida? Resposta: os bons espíritos fazem o bem tanto quanto lhes é possível e ficam felizes com as nossas alegrias, o que é perfeitamente normal. Assim como nós ficamos felizes com as alegrias de nossos familiares, de nossos amigos, no plano espiritual é a mesma coisa. Esses espíritos que são amigos, familiares, protetores, que nos amam, eles ficam alegres conosco, com nossas vitórias, com o nosso bom emprego das coisas materiais e espirituais. E, por outro lado, eles ficam muito tristes, não é? Aflitos com os males, não é? E quando não suportamos com a devida resignação alguma coisa que vem nos atingir. Não é uma enfermidade, por exemplo, onde a criatura se revolta, não é, contra Deus. Ah, por que que isso acontece comigo? Não, não é bem assim, porque nenhum resultado benéfico trazem para vós, sois então como o doente que rejeita o remédio amargo que deve curá-lo. Portanto, muita atenção com essa resposta. Eles ficam tristes quando não suportamos com resignação alguma coisa negativa em nossa vida. Portanto, muito cuidado, vamos receber com humildade alguma coisa que possa nos contrariar, não vamos nos revoltar com os problemas da vida, porque isso vai nos infelicitar a existência no plano espiritual. Entendido? Então vamos em frente. Na pergunta 487, de que mal os espíritos se afligem mais por nós, o físico ou o moral? Responde os emissários de Jesus: do vosso egoísmo e dureza de coração. Daí deriva tudo, é verdade. Porque, poeticamente falando, é do coração que saem tudo aquilo de bom ou de mal e que passam pela nossa mente. Eles se riem, os espíritos, desses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. E, por outro lado, eles se alegram com aqueles que servem para abreviar vosso tempo de prova. Portanto, vejam bem, os espíritos, eles se riem de fato quando, por algum problema, não é? Aqui a gente fica triste, fica revoltado. Eles dizem: Meu Deus, veja só esse nosso irmão que nós queremos tão bem, ele está revoltado, não é? Por uma coisa tão simples, não é? Que deveria ser até motivo de piada. E nasce tudo isso fruto do quê? Ambição, orgulho. Agora, por outro lado, eles se alegram com aqueles que servem para abreviar vosso tempo de prova. Como assim? Abreviar o tempo de prova? Sim. Quem trabalha, quem ama, quem estuda, quem pratica caridade moral ou material, esse está abreviando o tempo de prova.
Porque a prova, pessoal, é uma situação em que a pessoa se encontra posição aflitiva, penosa, isso é uma prova, provação. Então, quando nós procedermos retamente em nossa vida material, nós estamos abreviando esse tempo. E daí comenta Allan Kardec: os espíritos, sabendo que a nossa vida corporal é apenas transitória, como de fato é, e que angústias são meios de chegar a um estado melhor, se aflige mais pelas causas morais que nos distanciam deles do que pelas físicas que são passageiras. É verdade. Com uma doença, uma enfermidade, um resfriado, uma gripe, depois de uma semana ela passa. Mas no aspecto moral, falhas, tudo aquilo que está errado e que vai contra a moral de Jesus, que pregou para nós, que vai contra a moral dos espíritos superiores e contra nós mesmos, essas demoram muito mais. Esses erros crassos que são cometidos por nós no plano espiritual, nós vamos nos sujeitar a muitas provas numa futura reencarnação. Portanto, os espíritos não se prendem muito às infelicidades que afetam apenas nossas ideias mundanas, assim como fazemos com os desgostos infantis das crianças. A gente compreende quando uma criança, não é, tem lá seus problemas, a gente pensa, puxa, coitadinha, ela ainda não tem aquela noção exata da vida, da compreensão. Assim acontece conosco, nós somos crianças espirituais, compreende? Crianças que ainda não entendemos determinados desgostos que acontecem conosco, não é? E que são coisas do passado, aonde no plano espiritual, na reencarnação, nós nos propusemos a suportar determinadas crises. E prossegue Allan Kardec: os espíritos que veem nas aflições da vida um meio de adiantamento para nós as consideram como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadecem-se com os nossos sofrimentos como nos compadecemos com os de um amigo. Perfeito, não tem como não entender esse comentário. Mas vendo as coisas como veem, de um ponto de vista mais justo, as apreciam de outro modo, e enquanto os bons estimulam nossa coragem no interesse de nosso futuro, os maus nos incitam ao desespero com o propósito de nos comprometer. Foi por isso que Jesus, esse irmão querido, há 2000 anos ele já afirmava: orai e vigiai, para que os espíritos inferiores não venham a nos comprometer em nossa encarnação, que agora, graças ao Espiritismo, ela se encaminha gradualmente para uma vivência melhor. Vamos em frente. 88. Os parentes e amigos que nos precederam na vida espiritual têm por nós mais simpatia do que os espíritos estranhos? Sem dúvida é a resposta. E muitas vezes vos protegem como espíritos conforme têm poder para tanto. Significa que se um espírito ele tem esse poder, é um espírito superior, de fato, eles nos protegem, nos ajudam como podem, mas desde que também sejamos, estejamos em mútuo compreensão com eles, porque se o indivíduo é um mau caráter, ele não pode pretender querer ter a companhia de um espírito superior a iluminá-lo.
E quando o espírito ele percebe que a criatura não aceita as coisas boas, as intuições, ele se afasta. É como o espírito hoje, o guardião. Ele está sempre conosco. Mas quando a pessoa se desvia dos códigos de moralidade, né, de viver com dignidade, eles também se afastam e ficam aguardando uma oportunidade de, quando esta pessoa mudar, deles voltarem, porque eles nos amam, esses espíritos. E na pergunta subsequente, 488A, são sensíveis à afeição que nós lhes devotamos? Perguntam os espíritos. E ele responde que muitos sensíveis, mas esquecem daqueles que os esquecem. Então, nós temos que entender bem esse, essa pergunta. São sensíveis? É claro que são sensíveis, porque são espíritos refinados, espíritos que aprenderam muito, que são bondosos e que, portanto, eles são sensíveis, não é? Quando a gente se aproxima de uma pessoa bem educada, uma pessoa boa e com alguma grosseria, eles são sensíveis. E aqui nós temos, vejam só do lado aqui, essa ilustração. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que, na vida presente, vos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres um dos outros para o seu mútuo progresso, admiraríeis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador que vos permite reviver para chegardes a Ele. Pessoal, não tem dúvida nenhuma. Que maravilha a oportunidade que Deus nos concede de nos dar o livre-arbítrio e com esse livre-arbítrio nós praticarmos preferencialmente as boas ações. E esse espírito São Luís, quem foi? São Luís foi o rei nono. O rei Nove da França foi um homem muito bom, muito digno, e que no plano espiritual se afeiçoou pelas coisas do espírito e veio colaborar com Allan Kardec. E ele deixou essa pequenina mensagem em Paris no ano de 1860. Então vamos em frente. Pessoal, como vocês sabem, nós estamos mesclando o livro dos Espíritos com pequenas mensagens evangélicas que possam tocar o nosso coração, que elas sirvam de estímulo para prosseguirmos firmes em busca de nossa ascensão espiritual. E hoje, de Chico Xavier, vejam que bela e pequenina página, mas grande no seu conteúdo. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje, pois o importante é viver hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Então é isso aí, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Estamos finalizando o estudo desta quarta-feira abençoada e, se Deus permitir, estaremos juntos na próxima quarta-feira, dia 16. Então, eu peço que vocês ajudem na divulgação desse nosso canal, que se chama Rui Espiritismo, no YouTube, e se inscrevam, para que mais e mais pessoas, quando vocês se inscrevem, mais e mais pessoas vão tomar conhecimento. E com isso, o Espiritismo estará adentrando em novas consciências, projetando neles a luz que de fato ilumina as estradas escuras que estamos percorrendo. Mas graças ao Espiritismo, esta luz é ampla, é grande, ela ilumina a nossa vida.
Muito obrigado. Fique na paz de Jesus, nosso Mestre querido, e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.